galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver Docs, o seu novo canal da marca Vamos Ver. Recebemos com muita honra o professor economista Luciano Simões com dicas. Vamos ver. Luciano Simões, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. Obrigado, Cris. Um prazer, uma honra sempre estar aí à disposição, falando, né, de economia, num ano tão intenso, né, cheio de novidades, né, vai embora a Covid, mas entra a crise e outros problemas, então sempre à disposição aí para trazer os maiores esclarecimentos para o seu pessoal. Muito obrigado. A gente não tem paz, né? A gente não tem paz econômica. A gente se programa para uma coisa, daqui a pouco acaba a pandemia, entra a guerra, entra isso, entra aquilo. Só bola de cristal. Vamos ver o que a gente tem pela frente, né? Pronto. Eu vou começar, então, com o primeiro questionamento desse tema, projeções econômicas para 2023. O Luciano vai abordar um pouquinho do Brasil e um pouquinho também em relação a nós, que somos brasileiros e estamos morando fora do Brasil. Né? O primeiro tema, Luciano, que eu gostaria de abordar contigo, em relação aos investimentos. Muito tem se falado em relação a isso, né? Com essa questão de transição presidencial. Em relação a criptomoedas, poupança, bolsa de valores, imóveis, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, por gentileza. Cris, então, toda vez que nós temos uma situação de crise, né, ou saindo de uma situação de crise, o mercado sempre se posiciona, os investidores buscam, né, as oportunidades frente ao novo ano. O que acontece é que quando você tem esse movimento junto de uma mudança também de conselho executivo, ou seja, o presidente, né, do país, você então tem que medir as adequações do que vai ser o novo formato desses ministérios. Quem vai ser o ministro da Economia, né? Quem vai ser ali o presidente do Banco Central? Quais serão as atitudes econômicas que serão adequadas ao novo formato do ano que está chegando? Então, muitas vezes você está diante de um cenário econômico vindo de situações externas ou internas, ou, né, inflação, juros, câmbio, uma série de coisas. E isso, quando você passa de um ano para outro, tem que levar em consideração também a mudança do executivo. Aqui no Brasil, focando um pouquinho nessa questão de investimentos, atrelado a essa nova mudança, os investidores estão um tanto quanto receosos, porque o governo atual, né, no caso aí do Jair Messias Bolsonaro, tem dado uma qualificação e uma robustez às questões fiscais, né? Ele tem feito a lição de casa, que a gente chama ali no quadro econômico, né, de gastar menos do que arrecada, e isso está trazendo, né, uma certa fortificação. No entanto, o novo, né, eleito ali, o Luiz Inácio Lula da Silva, está com os dizeres assim, né, ainda um pouco acalentados e deixando o mercado um pouco preocupado, falando que ele vai focar no social e sim, vai gastar mais em cima do social. A questão não é nada ir contra, né, apoiar o social, mas gastar mais é sempre uma palavra, uma expressão que o mercado não olha com bom tom. Ou seja, toda vez que a gente vai gastar mais, significa que isso alguma vez não vai fechar a conta. E como que fecha essa conta? Se você gera muita moeda ou se você gera mais despesas, alguma coisa vai acontecer. Inflação, geralmente, né? E o controle dos juros. E é nesse ponto que os investidores acabam ficando de olho. Algum investimento para o ano que vem que esteja na sua carteira atrelado ao, no caso, teor de inflação, pode ser, né, a princípio, uma recomendação de uma parte. Veja bem, toda vez que a gente fala de investimentos, você tem que ter a sua carteira de investimentos. A carteira nada mais é do que um amplo aspecto, né, de investimentos, onde você pode ter um pouquinho na inflação, um pouquinho na variação cambial, um pouquinho nas ações, né, tesouro direto. Então você faz ali um mix de oportunidades. E o novo mix que a gente está de olho aí para ano que vem
infelizmente, é também estar condicionado a essa nova situação também da inflação. Veja bem, estamos condicionando, estamos vendo que pode acontecer. Se de fato tudo que ele, né, está prometendo chegar em janeiro e de fato assinar, aí realmente o mercado vai precificar isso, ou seja, as inflações poderão ser estimadas com maior ou menor condição. E aí, se você tem títulos ou investimentos atrelado a esses valores, você pode então ganhar nesse movimento. Você perde, por um lado, os produtos ficam realmente mais caros na prática, né, no dia a dia, mas o seu investimento, pelo menos, corrige em patrimônio, né, dentro da curvatura inflacionária. Isso, né, para Brasil. Agora, se me permite, a condição europeia, no caso, né, já vendo uma outra situação que não foi de mudança de executivo, mas ainda sofre com as retaliações da guerra, né, que ainda infelizmente está no ambiente europeu, a Rússia, a Ucrânia e todas essas situações, né, já provocadas, o que a gente chama de precificação já foi precificado, ou seja, esse estresse ele continua, não tem mais um novo motivo para ocorrer, né, diante dos indicadores. Porém, a inflação que ainda está no ambiente europeu, ele continua corroendo o poder de compra, né, de vocês. Então, uma saída para isso, né, já antecipadamente, identificar possibilidades de rentabilidade, não apenas em títulos com vínculos ao modelo inflacionário, mas uma coisa que aqui no Brasil também, ou seja, para os dois, é sempre muito bom. A velha e boa segurança do tijolo. Sim, mais uma vez a gente volta a falar do modelo imobiliário. Toda vez que você tem, isso é comum, tá? Os manuais de economia e os históricos de grandes crises mundiais, infelizmente, 2008, né, quando teve a grande crise, 2001, uma situação um pouco mais temerosa da situação do World Trade Center, mas toda vez que você tem grandes movimentos de crise, a corrida para a segurança do tijolo, ou para, no caso aí, imóveis, né, você tem naturalmente pelo mercado. Então, sim, fica a dica aqui para todos que essa questão dos imóveis, tanto aqui no Brasil quanto aí na Europa, pode ser uma saída de interpretação de lastro de investimento, ou seja, um pouquinho de investimento nesse setor poderia ser uma boa também. E por falar em tijolo, né, a gente falando dessa questão do concreto, versus as criptomoedas, inclusive aí foi até do que nós falamos lá no vídeo anterior, para quem assistiu, né, foi até uma surpresa, né? As criptomoedas despencaram, inclusive agora tem até uma grande empresa norte-americana que decretou falência, inclusive com sede nas Bahamas. Aproveitando então para falar a respeito disso, vamos fazer então uma comparação. E por falar também em surpresa, tivemos esse ano o euro quase equivalente ao dólar, euro, dólar e real. O que você tem a dizer a partir de 2023 com essas três moedas? Muito bem. Então, o que acontece? Quando a gente tem o parâmetro das três, a gente tem que fazer a concentração da análise econômica sobre os três aspectos dos três continentes, né? Ou melhor, dos dois continentes e dos três países. Os Estados Unidos, ele está finalizando a chamada curvatura de alta de juros. Os Estados Unidos também está com a inflação, ou seja, o movimento pós-Covid gerou inflação para todo o mundo e os continentes, né, mais ao norte, no caso aí, tanto Europa quanto Estados Unidos, estão sofrendo ainda as repercussões inflacionárias. O Brasil, já um pouco mais, né, experiente com modelos de inflação, aumentou rapidamente a taxa de juros e hoje já se encontra, a princípio, numa chamada, né, um platô, numa curvatura de início de baixa de juros, mas ainda não iniciamos. Quer dizer que a nossa inflação está controlada? A princípio, sim. Se não tivermos uma mudança aí frente a janeiro, com, né, aquela primeira parte da explicação que eu dei, né, a princípio, se tudo seguir o rumo atual, a inflação deveria cair. Mas, né, se o governo novo, né, instituir novos gastos, então poderemos, infelizmente, sofrer
novamente um efeito inflacionário. E toda vez que a gente fala de inflação, tem a ver com câmbio, porque inflação diretamente é o quê? Perda do valor da moeda. Então a moeda desvaloriza. Nesse ambiente das três moedas, a oportunidade, né, está já ao olhar para o futuro 2023, sendo ou o dólar realmente ou o euro. Por quê? Nenhum dos dois países terá agressões no movimento executivo, ou seja, não tem grandes estruturas sendo modificadas, como aqui no Brasil foi uma questão muito bipartidária, ou seja, ou é direita ou é esquerda, e essa condição muito extrema acaba direcionando a economia para um modelo um pouco mais retrógrado. Então, a nossa moeda pode ter um desgaste econômico em 2023. Mas, no caso da Europa e dos Estados Unidos, como vocês não têm, a princípio, nesse movimento do ano que vem, né, uma mudança drástica, apenas a consolidação dos resultados do que já vem esse ano sendo pautado, tratado e dimensionado com as curvas das taxas de juros dos bancos centrais, tanto europeu quanto americano, as duas moedas tendem a ter melhor reflexo do que, infelizmente, a brasileira. Agora, entre as duas, já provei que das três, infelizmente, o Brasil não vai participar desse grande momento. Mas entre as duas, os Estados Unidos, né, o movimento do dólar e do euro, aí vai se dar também uma segunda situação. Qual dos dois continentes vai conseguir ali fazer o controle e ao mesmo tempo, controle inflacionário e ao mesmo tempo a retomada econômica, que são os dois alicerces quando a gente fala em moeda. A moeda ela tem um crescimento toda vez que o país também consegue, né, aumentar PIB, produção e tudo mais, né, dados de emprego. Então o país cresce de forma sustentável e a inflação controlada. Aí resta a gente condicionar a essas duas situações, ou inflação ou, né, o aumento da atividade econômica. De qual dos dois países primeiro vai conseguir? E aí fica aquela briguinha, né? O euro um pouquinho mais caro ou o euro um pouquinho mais baixo que o dólar, e aí fica aquela briguinha que vocês vão refletindo. A dica aos, né, acompanhantes aí de primeira viagem dessa situação cambial, toda vez que a sua moeda estiver um pouco, né, infelizmente menor do que a do dólar, significa que o dólar está ganhando essa briga. E se for o inverso, como antecipadamente aí antes do Covid sempre foi até para nós, né, um recurso cambial muito bom, o euro, né, aí vocês podem respirar mais aliviados. Eu lembro que nas entrevistas anteriores você falou sobre diversificar o seu dinheiro. Você também, ao final, eu gostaria que você falasse sobre isso, um pouquinho sobre o seu trabalho. A pergunta que vale 1 milhão, agora eu não sei se é 1 milhão de euros ou 1 milhão de dólares, o que estiver valendo mais no dia que você estiver assistindo aí a essa entrevista. O que fazer com o nosso dinheiro? Muito bem, é a grande pergunta, né? Tudo e qualquer planejamento econômico ou de investimentos, ele parte, né, de uma leitura interna, ou seja, quais são as necessidades que você tem e qual é a possibilidade de recursos que você vai destinar para esse futuro, né? Então as pessoas muitas vezes me procuram, eu quero alguma coisa para ano que vem que eu vou trocar de carro. Daqui a alguns meses eu vou fazer uma viagem, ou nos próximos 2, 3 anos pretendemos casar e rodar o mundo, ou eu só quero aposentar tranquilo. Todas essas questões que envolvem uma decisão financeira têm a ver diretamente também com a decisão hoje de você investir. O quanto você pode, ah, talvez, experimentar um pouco do apetite ao risco nesse momento inicial da sua reserva e lá na frente observar que isso, mesmo com todas as crises, você passou por 5, 10 anos e aquilo rendeu um pouco mais. Então, quando a gente começa a falar de investimento, a gente tem que falar do perfil do investidor. Qual é o seu perfil? Se a pessoa não tem um perfil de apetite ao risco, por mais que eu prove e mentalize e demonstre nos gráficos as possibilidades que foram nos últimos anos, e o que
de fato, né, nunca é promessa para o futuro, mas o comportamento dos últimos anos tem demonstrado que a Bolsa sempre está ganhando ali, né, da velha e boa poupança. O que no Brasil hoje a gente nem chama mais de boa, tá? A condição de poupança, para vocês terem uma ideia, a taxa de juros de poupança Brasil está virando 1%, um e alguma coisa no ano, ou seja, está muito pouca. Enquanto eu tenho isso, 1% ao mês em outros investimentos, que não são de alto risco. A questão sempre, né, e deixo aqui os meus contatos, e muito obrigado, Cris, aí pelo espaço, né, é você identificar o que é que você vai fazer com o seu patrimônio diante das suas necessidades. Eu não posso, né, e não aconselho você a procurar qualquer banco que você fala, olha, eu tenho esse patrimônio que eu juntei. O banco vai olhar para as metas dele e vai falar, olha, então eu prefiro isso, isso, isso. Tá ótimo, né? Não, o correto é o quê? Um planejador, um economista, né? Olhar a observação da sua realidade e fazer ali o planejamento. Quanto de risco o senhor pode, né, se comprometer? Qual a longo prazo é realmente o seu prazo? 5, 10, 15 anos, né? Vai ter que fazer uma troca de alugado para financiado, então esse dinheiro não pode correr riscos, porque vai para um bem logo nos primeiros meses, então tem que ver todas as situações, né? Ah, já tenho casa própria, esse dinheiro é para os filhos. Opa, então se é para longo prazo, por que não um apetite ao risco um pouquinho maior? Essas são as variações iniciais que eu aconselho todos quando começam a falar de investimento. E uma dica geral, né? Não concentre, a velha história, vários livros de investimento falam, não concentre os seus investimentos em uma única condição. Viu aí a criptomoeda que a gente alertou lá desde as primeiras entrevistas, né? Os riscos com isso. Ah, mas meu amigo ganhou. Sim, eventualmente, numa golpe de sorte você tem isso. Agora, vai maturar o investimento, vai pensar a longo prazo, faça uma carteira de investimentos. Você vai ter várias oportunidades, um pouquinho, como eu falei no começo, um pouquinho de títulos atrelado à inflação, um pouquinho de fundo cambial, principalmente no Brasil que tem uma variação grande, né? Um pouquinho de títulos do governo, né? Um pouquinho em ações, então um pouquinho em cada coisa. Quando uma não vai bem, a outra protege, e isso faz o chamado balanceamento de carteira. Então, fica a dica aí, né? Sempre olha para dentro e você veja a sua oportunidade, né? De acordo com o que realmente você precisa e o tempo que você pode aguardar esses juros render para você. É verdade, porque cada caso é um caso, né, Luciano? Umas pessoas querem arriscar, outras querem, têm o aspecto bem conservador, né? Não, jamais vou colocar meu dinheiro ali e tal. Tem muita gente procurando, graças a Deus, os serviços aqui da nossa consultoria, mas, né, uma dica geral, faça, por favor, as suas previsões sempre com um profissional adequado, né? Não vai na onda, né? Com muito cuidado. E sim, aproveite esse momento, né, de crise, já que você é um conservador, aproveite esse momento para dar uma olhadinha, por que não, na leitura de imóveis, tá? A gente também trabalha com isso, viu, Cris? É uma boa. Muito obrigada, Luciano, mais uma vez pela sua participação. E temos inscritos que seguem você lá no Instagram. Mais do que nunca, serão necessárias as suas informações. Muito obrigado, Cris. Fico à disposição. Até a próxima. Vamos ver. Até lá.